Abra a palavra de Deus e permaneça com ela aberta em Lucas 22. Só encontre o capítulo 22 e marque aí com o marcador de texto, com o dedo, com um papelzinho, uma caneta, se você tiver aí. Abra em Lucas 22 e permaneça com a palavra de Deus aberta aí nesse texto. E assim que você encontrar Lucas 22, aí você olha para mim, porque eu quero dizer algumas coisas aqui para você antes de ler o texto de Lucas 22. Quem achou diz amém. Muito bem. Como de costume, nesta época do ano, eu costumo falar sobre Páscoa, e é o que nós vamos falar um pouco nessa noite. Poderíamos ir para bem antes de Gênesis 37. Mas nós vamos começar pensando, fazendo os irmãos e amigos relembrarem a história da Páscoa. Na minha ótica, começa no Gênesis 37, quando os irmãos de José resolveram vendê-lo para uma caravana de mercadores ismaelitas que iam negociar no Egito. Você já ouviu falar da história de José? Quem já ouviu falar? A história de José do Egito. Pois bem, Gênesis 37. Lá estão os irmãos de José decididos venderem José para ser escravo no Egito. E passa essa caravana de ismaelitas e os irmãos de José o vendem para estes ismaelitas. E eles seguem para o Egito, levando consigo José. É bem provável que José tenha sido o primeiro hebreu a pisar no Egito, ou pelo menos enquanto escravo. Mas o que nós temos certeza é que José, hebreu, depois de padecer muito, tornou-se governador geral de todo o Egito. José ficava em autoridade apenas abaixo de Faraó. Não existia outra autoridade maior em todo o território egípcio, em todo o estado egípcio, a não ser José e o Faraó. A história se desenvolve. E ao desenvolver a história, vem 7 anos de fartura, como José havia dito, e em seguida 7 anos de fome e padecimento. A ideia de José de juntar alimentos em grandes celeiros, nas vacas gordas, para que quando viesse o tempo da escassez, o Egito tivesse alimento, tivesse comida, deu certo. O governador do Egito, o José, ele junta nos celeiros de todo o território egípcio muito alimento. Vem o tempo da fome. Somente o Egito tinha comida. Em toda a região, ninguém mais tinha comida. Todos estavam passando fome. E anos depois, quem vem comprar comida no Egito? Os irmãos de José, aqueles que o venderam há anos idos para aquela caravana de ismaelitas. José os reconhece. A história se desenvolve. José manda trazer o seu velho pai da terra de Canaã para o Egito, juntamente com todos os seus irmãos, as famílias de todos os seus irmãos, e cerca de 60 a 76 pessoas saíram da terra de Canaã para ir morar num lugar chamado Gósen, no Egito, onde José instalou os seus irmãos e José cuidou para que os seus irmãos não morressem de fome. E a ocasião em que os seus irmãos conhecem que José era aquele irmão que eles haviam vendido, o José diz em alto e bom tom: há males que vêm para bem,
aquilo que vocês fizeram comigo, Deus está usando agora para que vocês não padeçam de fome. Todos vocês irão morar aqui no Egito e ficarão bem e em paz, juntamente com toda a sua família. O tempo passa, a história se desenvolve. José morre. Mas antes de morrer, José faz o povo hebreu fazer uma promessa. Quando eu morrer, disse José, eu quero que vocês desenterrem os meus ossos que estarão aqui enterrados no Egito e levem para Canaã, quando Deus tirarem vocês do Egito e levem para Canaã. Eu quero que vocês levem consigo os meus ossos, porque eu não quero que os meus ossos fiquem aqui no Egito, onde eu serei enterrado. Assim aconteceu. O tempo passa, o faraó morre, um novo faraó sobe ao trono, um faraó que não conhecia José e, por incrível que pareça, não conhecia a história de José. Os conselheiros deste novo faraó começaram a pressionar o faraó. Era como se fosse o presidente. Então eles começaram a pressionar, olha, os hebreus estão se multiplicando demais. As mulheres hebreias são muito férteis, elas procriam, elas dão luz a muitos filhos. E o povo hebreu está grande demais aqui no Egito. Se esse povo entender que deve se aliar a outras nações inimigas do Egito, eles vão tomar o Egito. E eles vão tirar o Senhor do trono, vão tirar você do poder, e eles vão governar tudo, porque os hebreus já estão em maior número. O que o novo faraó faz? Ele faz um decreto. Vou mandar matar as crianças, os meninos. As meninas hebreias irão viver, mas os meninos não. Porque tinha a tradição, e até hoje prevalece, que as mulheres não vão para a guerra. Então, os meninos, ao crescerem, se tornam homens e podem ir para a guerra e podem nos vencer. Então, eu vou decretar: todo menino que nascer dos hebreus deverá ser morto. Algumas parteiras egípcias temeram a Deus e disseram, não, nós não vamos matar essas crianças, vamos fazer alguma coisa para que isso aconteça. Mas muitos meninos hebreus foram mortos ao fio da espada e também lançados nas águas do rio Nilo, que era o principal rio do Egito, provavelmente devorados por crocodilos. O tempo passa e nasceu uma criança. Uma criança nasceu no Egito. Sua mãe se chamava Joquebede. E o seu pai chamava-se Arão. E a Joquebede resolveu esconder o menino, para que os egípcios não o encontrassem. E ela escondeu aquela criança. Mas chegou o tempo em que ela não podia mais esconder o bebê. Aí ela fez um barquinho, tipo um cestinho de junco, e revestiu com pinche, e colocou nas águas do rio Nilo, e disse para Miriam, minha filha, vá ver o que vai acontecer. E ela colocou aquele bebezinho dentro do cestinho, e as águas do rio Nilo começaram a levar. E naquele mesmo dia, naquela mesma hora, naquele mesmo momento, quem estava tomando banho no rio Nilo? A filha do grande faraó, do governadorzão do Egito. O faraó estava lá tomando banho. Ela escuta o choro de um bebê. Uma das suas servas vai lá e pega o neném. E ela diz, isso aqui é um filho de hebreu. É um filho de hebreu. Certeza, esse menino é um filho de hebreus. Aí o que ela disse? Eu vou criar esse menino como se fosse meu. E ela disse, porque eu o tirei das águas, eu irei chamá-lo de Moisés. A Miriam, que estava vendo tudo, irmã daquele nenenzinho, correu lá e disse,
princesa, a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para cuidar desse menino para a senhora? Aí a princesa disse, boa ideia, vá lá chamar uma mulher hebreia para cuidar desse bebê. Quem ela foi chamar? A sua mãe, Joquebede. Joquebede chega lá, a filha do faraó diz, olha, você vai cuidar desse menino para mim, porque ele é meu, esse menino é meu. E quando ele for desmamado, você vai trazê-lo de volta para mim. E a Joquebede disse, tá bom, sim senhora. Além de cuidar do próprio filho, ainda ganhou um salário para cuidar do bebê, do próprio filho. Quando foi desmamado, Joquebede vai até o palácio, entrega o pequeno Moisés, e a princesa o cria como príncipe do Egito. Moisés foi criado em toda a ciência e cultura egípcia, inclusive de guerra, homem de guerra. E o tempo passa, o Moisés vira um príncipe, um homem já formado, forte, valente, guerreiro, lutou muitas batalhas pelo Egito. E o Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu, que era escravo, ali no Egito. E agora, o Moisés mata aquele egípcio. E o Moisés foge do Egito. Ele correu do Egito com medo de ser morto. E Moisés foi para um lugar chamado Midian. E lá em Midian, ele se casou com uma mulher chamada Zípora. E Zípora deu um filho a Moisés, o qual chamou de Gerson. Passados 40 anos, numa certa ocasião, Moisés está cuidando das ovelhas e ele vê uma murça, uma sarça, uma árvore pegando fogo, mas não se consumia. Aí o Moisés se aproxima e diz, o que é isso? Aí ele ouve Deus e Deus diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Então Deus manda Moisés voltar para o Egito, para libertar o povo da escravidão. Aquele povo que se tornou escravo no Egito depois da morte de José. E o Moisés resiste um pouco. Ele diz, bota algumas dificuldades, etc, etc. Mas terminou indo, levando consigo o seu irmão Arão. E Arão era uma espécie de intérprete, porque segundo os relatos, Moisés tinha alguns problemas de dicção. Ele tinha uma espécie de gagueira. Então, está lá no Egito agora com 80 anos de idade o Moisés, cuja missão é libertar o povo da escravidão, promessa de Deus. Moisés vai lá e acontece o desenvolvimento da história toda, como vocês já conhecem bem, e o faraó resiste. Digamos que o Moisés fez algumas reuniões diplomáticas com o faraó, mas não adiantou. O faraó endureceu o coração, não deixou o povo ir. Então foi quando Deus disse que iria mandar as famosas 10 pragas para o Egito. A primeira praga, todas as águas do Egito se transformaram em sangue, sangue puro, sangue vivo, inclusive as águas do grande rio Nilo. A segunda grande praga, o Egito todo é invadido por rãs, sapos, invadiam todo o território egípcio. Depois vem a terceira praga, em que o Egito é infestado por piolhos. E cada uma dessas pragas tem um sentido, e é verdade, não é dessas ilusões que pregadores fazem para embelezar o texto, não, tem um sentido sim, cada uma dessas pragas. Mas eu não tenho tempo para explicar o que cada uma queria dizer. Só para vocês terem ideia, todas elas foram, usando aqui o nosso linguar bem popular, todas as pragas foram para desmoralizar o Egito e os seus deuses, tudo em que eles acreditavam. Para vocês terem ideia, os egípcios, eles rapavam as cabeças para ficarem totalmente carecas, sem nenhum fio de cabelo, porque eles tinham um pavor de piolho. Usavam perucas. Né? O Tony não teria problema nenhum lá no Egito. Aí, olha só,
vêm os piolhos, eles ficam terrivelmente infestados de piolhos. Aí vem a quarta praga, o Egito é invadido por moscas. Uma enxame de moscas invade o Egito. Depois vem a quinta praga, todo o gado dos egípcios morreram. Todo o gado morreu. Foi uma carnificina de gado. E depois vem a sexta praga, que foi a praga dos tumores. Tanto nos animais quanto nas pessoas, apareciam chagas nas pessoas egípcias. E depois choveu uma espécie de granito. Uma chuva de fogo caiu no Egito. E depois vem uma nuvem de gafanhotos que devora todas as plantações. Tudo que era verde, esses gafanhotos, eles devoraram na terra do Egito. E aí veio uma das mais tenebrosas pragas que os egípcios temiam, a escuridão. Os egípcios tinham pavor da noite. Eles achavam que eles não estavam protegidos pelo Deus Sol à noite, então eles ficavam vulneráveis. Tem uma tradução bíblica que diz que as trevas eram tão intensas que a sensação era que as pessoas podiam pegar na escuridão. Então veio a escuridão, o sol se apagou em todo o território do Egito. Mas depois veio a 10ª e mais terrível praga. A 10ª, a morte de todo o primogênito dos egípcios. Foi a gota d'água. O filho do faraó morreu. Em cada lar dos egípcios havia um velório. Mas nos hebreus não. E por que não? Porque Deus disse para os hebreus matarem um cordeiro de 1 ano, sem defeito. E eles deveriam passar o sangue daquele cordeiro nos batentes das portas. Porque Deus haveria de mandar o anjo da morte para matar todo o primogênito de todas as famílias que não tivessem o sangue nos umbrais das portas. Os hebreus, sabendo disso, mataram o cordeiro de 1 ano sem defeito, assaram a carne na brasa, comeram com ervas amargas e pães sem fermento. E o sangue colocou lá nos umbrais, nos batentes da porta. Vem o anjo da morte, mandado por Deus, e mata todos os primogênitos, menos o do povo hebreu. Isso virou um estatuto perpétuo. Todo Israel deveria fazer isso 1 vez no ano. Aí a história prossegue. Vai embora a história e até chegar finalmente em Jesus Cristo, que era judeu. Tinha a mesma tradição de comemorar a Páscoa. Então chegou o dia em que Jesus estava com os seus discípulos, preparando a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, em que deveria sacrificar o cordeiro pascal. Jesus envia 2 dos seus servos, Pedro e João. E Jesus disse assim para eles: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que nós preparemos a festa da Páscoa, a refeição da Páscoa? Jesus respondeu: vocês vão entrar na cidade e vocês irão ver um homem levando um vaso de água nas costas. Onde esse homem entrar, na casa em que ele entrar, vocês chegarão lá e dirão ao dono da casa: o mestre manda perguntar, onde é o lugar onde comeremos a Páscoa? O dono da casa irá responder: aqui. E irá mostrar para vocês um quarto grande, uma sala ampla, grande, toda mobiliada. Ali preparai a Páscoa. Os discípulos vão e encontram tudo literalmente como Jesus havia dito. E quando eles chegaram lá, neste local, Jesus disse o que está em Lucas 22, 15. Lucas 22, 15.
Lucas 22:15, Jesus lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Foi o que Jesus falou. Jesus estava prestes a ser entregue ao sacrifício. Jesus agora seria o cordeiro que iria ser imolado, iria ser morto. O sangue que agora seria derramado seria o de Cristo Jesus. Jesus estava prestes a ser o cordeiro pascal. E tendo recebido um cálice e dado graças, Jesus disse: tomai-o e parti-o entre vós, porque a partir de agora eu lhes digo que não bebereis mais do fruto desta videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, Jesus o partiu e o entregou a eles e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, meus amados irmãos, Jesus toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança, é o novo pacto, é a nova Páscoa que eu faço convosco. É o sangue que agora está sendo derramado em favor de vós. Toda essa história que eu aqui resumi, você a encontra desde Gênesis 37 até o Êxodo, capítulo 12. Se você ler Gênesis 37 até o Êxodo, capítulo 12, você vai encontrar na íntegra essa história que eu aqui resumi. E a história da Páscoa cristã está aqui em Lucas 22, 7 a 23, texto o qual eu também aqui resumi para os meus amados irmãos. Ora, ocasião em que nitidamente Jesus substitui a Páscoa antiga pela celebração da ceia. Irmãos, nunca é demais dizer, nós cristãos, não comemoramos a Páscoa aos moldes judeus, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então, nós celebramos a Páscoa Cristo e ponto. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. E Jesus está ali, naquele cenário, e após aquela refeição última da Páscoa, eles cantaram um hino. E eu fico muito decepcionado, porque alguns pregadores querem dizer qual foi o hino que Jesus cantou com os discípulos. E eu fico assim, muito angustiado, porque não somos capazes de dizer qual hino foi. Nós não sabemos qual hino eles cantaram. Aí ficam inventando, foi um hino assim, não, eles cantaram um hino. Que hino? Nós não sabemos. Então Jesus foi para o Getsêmani, Jesus foi para o Jardim das Oliveiras. Uma noite angustiante, em que Jesus sofreu muito, preso, traído, humilhado, massacrado. De fato, uma via dolorosa. Foi, de fato, a sexta-feira da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo Jesus, o Senhor. Foi algo horrível, ao ponto de Jesus ficar tão intensamente angustiado, do seu suor se transformar em gota de sangue. Jesus é entregue. Jesus é traído, Jesus é crucificado. Mas antes de chegar o sábado, um homem chamado José retira o corpo de Jesus da cruz, com outros discípulos, e o sepultam em um sepulcro novo, em que nunca ninguém havia sido sepultado. E o sábado chegou.
foi o pior sábado da história da igreja cristã. Foi um sábado de silêncio. Silêncio total. Em que o medo tomou de conta dos discípulos de tal maneira que eles ficaram angustiados. Mas não era este o Cristo que haveria de nos libertar? Mas não é esse o nosso Senhor, o nosso Salvador? Ele agora está morto. Ele está sepultado. Foi um sábado de muitas perguntas internas. Foi um sábado muito doloroso. Foi um sábado em que deu vontade de voltar a pescar, de voltar à velha vida. Porque parecia que já não havia mais esperança nenhuma. Foi muito angustiante. Mas, meus amados irmãos, meus amigos, o domingo finalmente chegou. E o domingo chegou trazendo novas expectativas. Alguém foi lá no sepulcro procurar o corpo de Cristo. E um anjo aparece e diz: por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui. E aí a notícia se espalha. Algumas pessoas pagam alguns guardas para dizerem que os discípulos de Jesus roubaram o corpo e por isso ele não estava mais ali, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Mas a verdade é que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Depois ele aparece para Maria Madalena, aparece para Pedro, aparece em Emaús, aparece para 40 discípulos reunidos, depois aparece para todos e finalmente Jesus passa 40 dias ressuscitado sobre a face dessa terra e deixou a sua mensagem, a mensagem da ressurreição. O nosso Senhor vive, meus amados irmãos. Ele não está mais pendurado numa cruz. Nós não precisamos mais da procissão do Cristo morto, porque o nosso Redentor vive. Ele está vivo. Quando nós usamos a cruz, nós a usamos a cruz vazia. A cruz não com Cristo crucificado, acabado, não. Ele ressuscitou, ele vive. E isso é a nossa Páscoa. Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Mas o que estão fazendo hoje? O sistema vendeu uma espécie de Páscoa que talvez alguns de vocês tenham comprado a ideia. O sistema vendeu a Páscoa com o coelho, com os ovos, com as compras. As lojas são enfeitadas com coelhos. Os comerciantes colocam ovos de Páscoa. Um absurdo, uma heresia para quem conhece o mínimo das Escrituras Sagradas. Irmãos, me dá uma espécie de fadiga ao perceber irmãos comprando ovo de Páscoa. Eu fico assim, indignado. Não, mas o mais importante é o chocolate. E por que não compra o negócio em outro dia? Porque não tem outro dia. Tem outro dia. Chocolate você encontra em qualquer lugar. Qualquer bodega você encontra um chocolate. Aí tem gente que dá presente, ovo de Páscoa. A Páscoa é o coelho. E lá na escola, chegou as criancinhas, as nossas criancinhas, enfeitadas de coelhinho. E nós, que gracinha. Bilu, bilu, o coelhinho. Nós temos dito, se tivesse uma imagem que retrataria a Páscoa, seria um carneiro. Um carneirinho. Se fosse botar uma imagem. Porque não precisa colocar carneirinho coisa nenhuma, não. Não precisa botar imagem nenhuma, não. A conclusão é, meus amados irmãos, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal. Um único sacrifício foi suficiente.
O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós não precisamos de penitências. Nós não precisamos de abstinências. Nós precisamos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É simples assim. Jesus é a nossa Páscoa. Portanto, para nós, todos os dias é Páscoa. Quem entendeu, diz amém. Você pode dizer a frase... Todos os dias é Páscoa? Diga. Simples. Jesus é a nossa Páscoa. Sem enfeites, sem comércio, sem absolutamente nada. Cristo é a nossa Páscoa. E ponto. E o que o mundo está vendendo, nós não precisamos comprar. Nós não precisamos comprar, não. Deixa quem quiser vender, venda a sua Páscoa. Mas a nossa Páscoa é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é bendito eternamente. Amém.